tarde. Vamos dar início à sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Só dar um andamento, o doutor Kleber Luz está substituindo a desembargadora Cristiana Fenelon, então ele vai atrasar um pouco, porque ele está na sala, está na sessão de dissídios coletivos, mas é um processo só, então assim que ele vier, a gente retoma o andamento. Nós temos algumas preferências gestantes, depois tem uma preferência suprarregimental, que é aqueles advogados com muito tempo de advocacia, com muita juventude acumulada, que não é o caso do doutor Edson, que ainda está bem jovem, porque aí o senhor vai na fila mesmo, vai ter o doutor Dácio, será o próximo. Então nós vamos dar andamento naqueles processos de relatoria do desembargador Paulo Roberto de Castro, que são possíveis, muito obrigado, fazer a votação exatamente, porque deles participam eu como segundo votante e a doutora Ângela Castilho como terceiro votante. Quando chegar o doutor Kleber, a gente retoma, o que significa que as gestantes vão ter que esperar um pouquinho, infelizmente, por conta da chegada do doutor Kleber, porque ele participa do processo em que a doutora Ângela é relatora. Eu verifico também, só do meu olho comprido, que tem alguns alunos da Milton Campos aqui, identifiquei o papel, sejam muito bem-vindos, e até fazer um esclarecimento. O que julga uma turma do Tribunal Regional do Trabalho? A turma, até para não ficar tão perdido como muitas vezes, uma turma ela julga processos que chegam como recursos ordinários, que são os apelos em razão de sentença na fase de conhecimento, ou os agravos de petição, que são sentenças contra as decisões proferidas em execução, seja em embargos à execução, que é a proposta pelo empregador, ou impugnação aos cálculos, que é aquela proposta pelo exequente, normalmente o empregado. Então, esse é o molde de trabalho que nós temos. Recursos ordinários das decisões de primeiro grau de conhecimento e agravos de petição das decisões de primeiro grau em fase de execução. A turma é composta por 4 desembargadores, mas dos julgamentos participam apenas 3. E a composição para cada um dos julgamentos é determinado pelo relator e pela ordem regimental, que vem depois o mais novo e vai fazendo essa sequência. Então, naqueles processos, eu vou informar quando tiver o relator, mas no caso do desembargador Paulo Roberto de Castro, ele é o relator, eu sou segundo votante e a doutora Ângela Castilho, que está substituindo o desembargador Fernando Viegas, é a terceira votante. Inclusive, ao falar o nome do desembargador Fernando Viegas, também registrar a nossa solidariedade em razão do falecimento do irmão dele, o doutor Raimundo Miguel. Ele era desembargador da 8ª Região e faleceu na semana passada, e isso é a justificativa, inclusive, para a não presença do desembargador Fernando Viegas. Fica, então, um registro e a nossa solidariedade nesse momento. Com a nossa adesão, presidente. Com a adesão do Ministério Público, dos componentes. Todos os advogados também, tenho certeza, aderindo à figura do doutor Edson Fiuza. Então, vamos dar início ao pregão na ordem de inscrição. Depois a gente vai observando também a ordem de inscrição no computador, pelo e-mail, o que vai alterando também o desembargador a cada um dos julgamentos. E a ata eu vou aprovar quando o doutor Kleber estiver chegando. Por favor, doutora Jane, o pregão dos processos. Relatoria do desembargador Paulo Roberto, processo 24 da pauta, 11365, inscrito para sustentação oral o advogado Edson Antônio Fiuza Gutierrez pela reclamada. 24 da pauta. Processo 24 da pauta. Desembargador, só aguardar um pouquinho. Tá legal. Tá. Por favor, doutor Paulo. Presidente, antes de mais nada, cumprimentar o jovem advogado, doutor Gutierrez, que você falou, né? O jovem advogado. Obrigado. E eu vou à conclusão do voto, presidente, que vai no seguinte sentido. Eu estou conhecendo do recurso interposto e estou lhe dando provimento para determinar prosseguimento do feito. Este é o voto. Prosseguimento? Prosseguimento do feito. Porque houve extinção do feito, né, excelência? Isso. Poderia aguardar. Fica ressalvada a manifestação em caso de voto divergente. Me parece que não há.
É só que eu estou abrindo agora. Doutor Edson. Se eu não falar que sai daqui chateado. Muito bem, a unanimidade sendo do voto do eminente relator. Saudações e um bom final de semana para o senhor. Ah, tem outro? Que ótimo. Já começou com o pé direito, hein, doutor? Que bom, hein? Processo de relatoria, desembargador Paulo Roberto, número 22 da pauta, 11337. Inscrita para sustentação, advogada Cláudia Magalhães Souza, 22 da pauta. Eu não vejo movimentação de advogado. Por gentileza, desembargador, conclusão do voto. Ah, desculpe, perdão, doutor. 11337-73. Desculpa, doutor. Desembargador, por gentileza, conclusão do voto. Sim, presidente. Presidente, a conclusão do voto é no seguinte sentido: eu estou conhecendo de ambos os recursos interpostos pela reclamada e pela reclamante ante a sua tempestividade e ante os pressupostos de admissibilidade. E quanto ao mérito, estou negando-lhes provimento a ambos, mantendo a sentença de primeiro grau. Conhece e nega provimento aos apelos. Doutora Cláudia, por gentileza, com a palavra. Muito obrigada, excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes dessa igreja turma, ilustre representante do Ministério Público presente, senhora secretária, demais colegas e estudantes presentes nesse plenário. Uma boa tarde a todos inicialmente. Com a devida vênia do voto proferido pelo ilustre relator, a Ré vem insistir nos argumentos constantes do seu recurso ordinário para que seja reconhecida a validade da justa causa aplicada, nesse caso, à sua ex-colaboradora, uma vez que entende que a ex-empregada incorreu, sim, em falta que ensejava o desligamento motivado. Não obstante o histórico funcional com advertências e suspensões, os quais são transcritos no recurso ordinário, também por se tratar de uma empresa de alimentos, existem normas próprias e internas que precisam ser observadas, notadamente as que estão relacionadas à legislação sanitária. E uma dessas normas por segurança, até mesmo para evitar qualquer tipo de contaminação, diz respeito à higienização do próprio empregado e como ele deve comparecer na empresa, sendo absolutamente vedado o uso de qualquer cosmético, perfumes, unhas fora do padrão, isso tudo para evitar mesmo a contaminação, e é uma exigência sanitária. Infelizmente, ademais de inúmeras vezes o empregador ter buscado trazer a trabalhadora ao bom cumprimento do contrato, isso não foi possível. E a última falta cometida, que culminou na justa causa, diz respeito justamente à não observância expressa desses aspectos destacados aqui na tribuna e também no recurso ordinário, motivo pelo qual o empregador entende que a justa causa foi corretamente aplicada e os seus consecutários legais não lhe são devidos. Quanto à indenização por dano moral, pede-se também que seja afastada, uma vez que o conjunto probatório no entendimento da Ré caminhou no sentido de inexistir o assédio alegado pela empregada. As demais matérias constantes do recurso ordinário provavelmente já passaram aqui por essa igreja turma em outros processos, dizem respeito a horas de deslocamento, horas à disposição e hora fixa noturna. Então, eu, para não me alongar, me reportarei aos argumentos constantes do recurso, pedindo que lhe seja dado provimento e apenas no aspecto em que consta do recurso da autora, que é o pedido de horas extras pela nulidade de banco de horas e que a sentença não acolheu, nesse aspecto que seja mantida a sentença, porque realmente não houve qualquer desrespeito ao banco de horas. É o que se pede, me reportando as demais razões recursais. Muito obrigado, doutora Cláudia. Desembargador Paulo Roberto. Presidente, primeiro cumprimentar a advogada pela sustentação oral, mas eu vou manter o voto, porque aqui se trata de caso de assédio, né? Foi dado justa causa à reclamante e eu transcrevo no voto, não vou ler o voto todo, embora seja o nosso plenário repleto de estudantes, mas só fazer uma breve síntese, que é extraído no primeiro grau de depoimento prestado pelas próprias testemunhas, que a reclamante era assediada, mas assediada de forma assim descarada. Tanto é que a testemunha, ela afirma de forma muito clara
que, se Vossa Excelência me permite, só para que a advogada tome conhecimento, que no depoimento da testemunha Maria Cláudia, ela diz que Jorge, no controle da higienização, era a pessoa que controlava a higienização, como foi dito aí da tribuna. Cerca de 2 ou 3 semanas após a transferência da reclamante para a noite, disse para a depoente que queria ficar com a reclamante, mas ela não quis. Que a depoente, inclusive, se ofereceu para tentar intermediar uma aproximação, e por isso foi conversar com a reclamante. Que então a reclamante falou para a depoente que não estava interessada em Jorge, e que Jorge a ficava assediando e pegando no pé dela, dizendo que ela estava com unha grande e com cheiro forte de perfume. Que uma vez Jorge falou para a depoente que a reclamante estava com a vestimenta inadequada. A reclamante estava usando o uniforme. E o depoimento é bem grande, presidente. E no final é dito o seguinte, que a própria testemunha afirma que presenciou o Jorge assediando a reclamante, dizendo que ela era gostosa e que, se ela não ficasse com ele continuaria com as provocações. Que Jorge também já assediou a própria depoente e outras empregadas da reclamada, que ouviu dizer que partiu de Jorge a suspensão da reclamante, que também ouviu dizer que, junto com ou logo em seguida, a suspensão da reclamante foi dispensada por justa causa. Então, presidente, de forma muito sintética, aqui se trata realmente de algo inadmissível na relação de emprego, né? A pessoa, usando o seu cargo hierárquico, assedia o que é combatido tanto do ponto de vista constitucional como infraconstitucional. Então, nesse diapasão, presidente, eu faço uma série de referências ao ilícito praticado pela ré e não via como a reclamante teria que provar, né? Quando a empresa tenta a reversão do justa causa, seria a reclamante provar, a empresa que tinha que provar, e nesse ponto não provou, ao contrário, a prova é incisiva em favor da reclamante, daí se levar a reversão da justa causa como se faz o voto. A indenização é consequência do que foi dito, presidente, e os demais tópicos estão tratados de forma detida no voto. Eu respeitosamente o estou mantendo respeitosamente. Mantido o voto pelo eminente desembargador Paulo Roberto, como segundo votante, peço bem a nobre advogado, bem sustentor da tribuna, mas entendo como irreparável o acordo que manteve a decisão de primeiro grau. Eu acompanho o eminente relator e consulto a doutora Ângela como voto. Também acompanho integralmente, senhor presidente. Não prevalece o voto do relator, a unanimidade. Muito obrigado, doutora Cláudia. Se tiver mais nenhuma sustentação, ótimo final de semana. Obrigada. Obrigado, doutora. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Seguinte, doutora Eugênia. Processo de relatoria, desembargador Paulo Roberto, número 17 da pauta, 11.101. Inscrito o advogado Rafael Aliprande de Mendonça. Número 17 da pauta. Presidente, da mesma forma eu vou à conclusão, no sentido de conhecer do recurso interposto pelo reclamante, ante a sua tempestividade, firmado por procurador regularmente constituído, mas quanto ao mérito, negando-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau na forma da lei. É o meu voto. Perfeitamente. Conhece e nega provimento. Doutor Rafael, por gentileza. Excelência, queria saber se existe algum outro voto. Fica ressalvada a manifestação em caso de voto divergente. Eu, como segundo votante, acompanho o eminente relator, doutora Ângela. Também acompanhando. Prevalece o voto do relator, unanimidade. Doutor. Obrigado. Muito obrigado. Bom final de semana, senhor. Seguinte. Relatoria, desembargador Paulo Roberto, número 27 da pauta, 11.418, inscrito o reclamante para assistir, Lucas Alvarenga Ribeiro. Número 27 da pauta. Obrigado. O senhor deu procuração, doutor. Pois é, então o senhor vai caçar a procuração que já foi? Não, o senhor atuar no processo no qual o senhor já tinha dado procuração, eu, com todo respeito, eu acho que fica complicado. Ou um ou outro, se o senhor quiser, então o senhor entra, automaticamente estão caçados os poderes do outro advogado, depois o senhor dá. Então apenas assistência na condição de perfeitamente. Desembargador Paulo Roberto, por gentileza, conclusão do voto. Presidente, aqui é aquela famosa história do seguro
Seguro garantia aqui, né? Mas eu vou à conclusão do voto. Eu não estou conhecendo do agravo interposto pelo executado Banco Safra, porque é deserto. Conheço do agravo interposto pelo exequente, no mérito, deu-lhe provimento parcial para manter nos cálculos de liquidação apuração dos reflexos em repouso semanais remunerados decorrentes de diferenças salariais em razão de equiparação salarial, manter os cálculos de liquidação quanto aos reflexos referentes ao fundo de garantia mais 40%, esclarecendo como está no voto que a deserção é em função da irregularidade na garantia. Muito bem, apresentado o voto pelo relator, eu, como segundo votante, estou acompanhando integralmente o voto do relator. Doutora Ângela? Também acompanhando integralmente. Muito bem. Senhor Lucas? Doutor, com todo respeito, na condição de parte, nós já estamos abrindo uma exceção de fazer o julgamento. Aí tem os embargos de declaração, você pode pedir o seu advogado para fazer. Muito obrigado, uma ótima tarde. Bom final de semana, senhor. Os 4 de processo. Vamos continuar, Vamos sequente, vamos em frente. Se tiver mais aí de relator. Paulo Roberto? Então vamos. Tem inscrição nos seus físicos. Vamos aos processos físicos de relatoria do desembargador Paulo Roberto. Tem que abrir. Deixa eu abrir aqui, 7. Em só uma explicação também aos alunos, os votos são disponibilizados com 5 dias úteis de antecedência. Então, quando a gente vem para cá, nós já examinamos o voto, já foi prolatado, inclusive, eventual divergência ou não, que dá oportunidade para o relator também se manifestar, se mantém o voto ou não. Então, a gente não está tendo acesso e conhecimento do voto aqui, e aí julgando de orelha não. Tá? Antes, todo um procedimento para examinar. E, presidente, pela ordem, se me permite, Vossa Excelência esclarecer aos alunos a importância da sustentação oral, que corre às vezes em boca miúda, que não adianta fazer sustentação oral, porque os votantes já conhecem do voto e não o mudariam. É comum nós mudarmos os votos aqui, dependendo da sustentação oral, até porque nós somos falíveis, né? E às vezes o posicionamento do advogado nos leva a refletir, às vezes até reconsiderar o voto dado, não é isso? Perfeitamente. Então vamos agora aos processos físicos de relatoria do desembargador Paulo Roberto Castro. Por gentileza, doutora Jane. Relatoria do desembargador Paulo Roberto Castro, processo 162/2015, número 1 da pauta. Inscrito o advogado Eduardo Vicente Abelo Amorim, número 1 da pauta. Eu não estou vendo, doutora. Posso ir à conclusão, presidente? Por gentileza. Conheço de ambos os recursos, rejeita as preliminares de nulidade apresentadas pelo reclamado. Pulou aqui. Pulou, o sistema está pulando. Vamos lá, devagarinho que eu chego lá. Rapaz, pulou de um processo para o outro, acredite? Se quiser. Você quer aqui? Não, voltou. Voltou, pulou o sistema, pulou sozinho. Beleza. Então, presidente, repetindo, eu conheço de ambos os recursos, rejeito as preliminares de nulidade apresentadas pelo reclamado. Quanto ao mérito, ao recurso do reclamado, dou provimento parcial para determinar que na apuração das contribuições previdenciárias seja mantido como fato gerador efetiva prestação de serviço, regime de competência a partir de 4 de março de 2009 e acrescentando a incidência apenas dos juros pela taxa Selic a partir de cada uma das competências abrangidas mês a mês, sem apuração de multa moratória, a não ser que exaurido o prazo de citação para pagamento e para excluir da condenação, letra A, horas extras do período de 1 de 4 de 2011 a 30 de 4 de 2012. Letra B, uma hora extra de intervalo intrajornada no período a partir de 1 de maio de 2012. Letra C, horas extras pela supressão do intervalo interjornada mínimo de 11 horas no mês de agosto de 2011, qual seja, uma hora extra por dia nos 20 primeiros dias úteis, tendo em vista a jornada reconhecida de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Letra D, reflexo das horas extras em gratificações semestrais e abono único. Ao recurso do reclamante, nego o provimento, mantendo o valor da condenação, porque compatível. É o voto, presidente. O advogado inscrito está presente. Eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator e consulto a doutora Ângela como voto. Também acompanhando. Então prevalece o voto do relator à unanimidade. Seguinte, por gentileza. Processo de relatoria do desembargador Paulo Roberto de Castro. Físico ainda? Físico, processo físico. Processo número 3 da pauta. 16/31/2013, inscrito o advogado Flávio Henrique Valeriano de Carvalho, 3 da pauta. Desembargador Paulo Roberto, gentileza, conclusão do voto. Se você quiser ler, porque já caiu o sistema aqui. Perfeitamente. Pode ler a conclusão. Estou abrindo de novo. O recurso é conhecido e dado parcial provimento para deferir os benefícios da justiça gratuita,
a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência. A proposta de voto do eminente relator, advogado. Desculpa. Estou com voto. Doutor Flávio, por gentileza, caso queira fazer uso. Você quer? Vou fazer sim. Não, já estou com ele. Já abriu. Excelentíssimo presidente, relator, demais componentes da turma, representante do Ministério Público, demais colegas presentes e alunos, futuros advogados, boa tarde. Excelências, eu queria fazer uso da palavra aqui com referência ao pedido de equiparação salarial. O juiz de primeira instância, ele julgou improcedentes os pedidos ao seguinte fundamento: o simples fato de a testemunha responder sim ao ser questionado se as atividades desempenhadas pelo reclamante e pelos paradigmas eram as mesmas não é o suficiente para demonstrar a identidade funcional alegada. Enfim, no entender do reclamante, ele entende que essa decisão ela vai contrária à prova testemunhal produzida. Eu peço vênia aqui para citar trechos dos depoimentos colhidos, inclusive das testemunhas ouvidas a pedido do reclamado. Primeiro eu vou citar trecho da testemunha ouvida do seu Marcos Eugênio, que foi arrolado pelo reclamante, meu cliente. Perguntado pelo reclamante se o depoente conheceu Rogério Guimarães e André Gustavo Leal, respondeu sim para ambos. Perguntado se o reclamante se as atividades de ambos eram as mesmas, respondeu que sim. Perguntado pelo reclamante se os produtos comercializados são os mesmos entre os segmentos, também respondeu que sim. Já a testemunha Varley, ele informou que na prática, perguntado se na prática as atividades são as mesmas dentro dos segmentos, sim. Perguntado pelo reclamante se na prática acontecia de existir clientes com faturamento superior a 8 milhões ser atendido pelo depoente e pelo reclamante, também respondeu que sim. A testemunha Verônica informou: as atividades do gerente alocado no corporate também são as mesmas dos gerentes alocados no segmento EMP 1, 2, 3 e 4. Então, a meu ver, a prova testemunhal comprovou a igualdade das atividades desempenhadas. Outro fato que também não foi observado pelo doutor juiz Jacó, que o próprio reclamado na contestação, ele confessa as atividades de um dos paradigmas, o senhor André Gustavo Leal, que fazia visita a clientes, viagens, reunião, vendia produtos, serviços de banco relativos à carteira de crédito, dava consultoria a clientes, etc. E a testemunha Varley, no seu depoimento, confirma que as atividades do reclamante eram abertura de contas, realização de empréstimos, fazia aplicação para clientes, visita de clientes, venda de produtos bancários, seguro de vida, empresarial, renovação de cadastro, atendimento de clientes na plataforma e fazer proposta de crédito para levar ao comitê. Então, a própria testemunha do reclamado comprova a mesma atividade citada pelo reclamado na sua contestação. Então, pelo menos quanto ao paradigma do senhor André, entende o reclamante que ficou comprovada essa identidade funcional. Assim, peço vênia a proposta de voto aqui citada, para que os demais julgadores não acompanhem ou que seja revista essa proposta. Desembargador Paulo Roberto. Presidente, aqui é emblemático aqui pelo seguinte, né? Isso é raro acontecer, mas acontece, né? E aqui, em primeiro lugar, quero esclarecer ao ilustre advogado que se dá primazia ao princípio da imediação do juiz que toma o depoimento das testemunhas no primeiro grau, né? E o interessante, Vossa Excelência pode examinar também, aqui eu me dirijo a Vossa Excelência e também a terceira votante, que é a coisa interessante, a testemunha do reclamante sequer conhecia os paradigmas. E me parece que o que o juiz percebeu e que transpôs para mim, posso estar errado, que a testemunha só sabia dizer as perguntas que foram feitas em relação aos paradigmas, respondia tudo sim, 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 todas as respostas são sim. As perguntas que o reclamante fazia. Quando era em relação ao reclamado, não, 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 não. Só isso, só disse isso. Então o juiz estava examinando isso. Já a testemunha do reclamado,
esclareceu qual era a atividade, se conhecia os paradigmas, identificou as funções de cada um, que chegou aí a levar ao convencimento do juiz de primeiro grau. Então, presidente, de forma muito respeitosa, eu não vejo como alterar, né, com base do que foi dito lá nos depoimentos e aqui da tribuna. Eu, respeitosamente, mantenho o voto. Mantenho o voto, eminente relator. Eu, como segundo votante, peço bem na sustentação, recebi memorial, inclusive me lembro da decisão do sim, 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 mas, de fato, os elementos não me autorizam também a deferir a equiparação salarial como pretendido. Eu acompanho o voto do relator, doutora Ângela Castilho. Também acompanho integralmente, senhor presidente. Muito obrigado pela presença, prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde, bom tribunal. Você também, muito obrigado, bom final de semana. Agora, vamos continuar. Vamos julgar os seus processos. Pode continuar por mim. Os que têm divergência, que a gente já está aqui. Não tem mais sustentação? Não. Sustentação não? Voltamos para o JE? PJE. No 3 tem uma bandeirinha vermelha aqui. Deixa eu ver o que é. Isso aí. Isso aí é uma Big Bang de Londres. Não, esse é o horário da fome. Eu tinha que comer alguma coisa agora. Vai lá, tá certo. Então nós vamos naqueles processos do embargador Paulo Roberto, em que, durante a votação antecipada, houve divergência, nós vamos já debatê-los aqui, ainda que sem sustentação, mas para poder dar andamento na sessão. O próximo é o 3 da pauta, é o AP do 2002-44-2013. O 3 é a suspeição de Vossa Excelência. Então esse não pode ser julgado, por isso é que tem a bandeirinha. Então esse aí também não poderá ser julgado, que é a minha suspeição. O 11 da pauta... O 11 tem... É o RO 10.677-52-2018, em relação aos honorários, eu manteria a condenação. Então, nesse caso aí, é o entendimento predominante, prevalece o voto do eminente relator, vencida a eminente juiz Ângela Castilho, que manteria a condenação, no entanto, com condição suspensiva de exigibilidade. Os 29. 29, isso aqui tem que esperar o pulinho dele aqui para ele enganar a gente. 29. É o RO 11.517-16-2017. Esse é aquele... Não é, peraí, presidente, deixa eu ver se esse processo... Se é aquele antigo, né? Porque se for aquele antigo... Se for aquele antigo... caso lá do motorista. Não, eu não sei se é o mesmo. Lembra do processo? Não, esse não é o do motorista, não. Esse aqui, inclusive, o voto foi do próprio desembargador Fernando Diegues. Esse é mais antigo. Deixa eu ver aqui. Esse é de agosto do ano passado. Não, então não. Então esse voto aqui esse voto não saiu. Olha lá, porque eu tinha aderido, presidente. Olha só. Eu tinha aderido. Viu lá no. Melhor examinando. Estou aderindo de divergência. Provei o apelo para reconhecer o direito da estabilidade. O que ficou, o presidente, que ficou foi o seguinte: eu lembrei agora, é fazer uma fundamentação para o voto. Isso. Só isso. Então prevalece o voto do eminente relator, a unanimidade. 12 de abril. Já fez a alteração. Deixa eu ver aqui o final, presidente. Se está adequado aqui o final já. Eu estou falando, deixa eu ver se está adequado. Reconhecendo a nulidade das penas e determinando a reintegração. Isso, então já está adequado. Muito bem. Então já está adequado, perfeito. Esse foi o 29, né? 29, foi aderido. Agora acabou. Os demais processos de relatoria do desembargador Paulo Roberto de Castro dessa sessão são aprovados à unanimidade nos termos por ele apresentados. Tem os adiados. Agora nós vamos na sala de EDs. Sala de EDs do desembargador Paulo Roberto de Castro. EDs e processos que retornam com vista ou por adiamento. Número 1 da pauta. Vamos ver aqui. Transpedrosa S.A. Marcelo Vargas. A doutora Ângela tinha feito uma divergência quanto ao enquadramento no artigo 62 da CLT, item 2, que é cargo de confiança que afasta as horas extras, e também no que diz respeito à reconvenção. Esse processo foi eu que pedi vista. Você tinha pedido isso. Exatamente. Analisei e eu vou pedir vênia à doutora Ângela e ao eminente relator. Eu acompanho a doutora Ângela no que diz respeito ao artigo 62, não enquadramento do autor, deferindo as horas extras, falta de prova da sua condição de enquadramento dentro do artigo 62, item 2 da CLT. Nesse ponto, acompanho respeitosamente a divergência apresentada pela doutora Ângela Castilho.
Nos demais pontos, notadamente na questão da reconvenção, eu acompanho o eminente relator. Então, prevalece o voto. Pois não, doutora Ângela? Porque com o acompanhamento da questão da jornada, o item gratificação de função ao qual você estava negando o provimento vai dar provimento para excluir da condenação os 40%. Os 40%. Não, já lembrei, presidente, espera um momentinho. Já lembrei. Não sei se vai me permitir. Realmente, a doutora Ângela tem razão. A lei, o 62, não fala. Eu vi a sua divergência há bastante tempo. Ela não fala, presidente, que a empresa está obrigada no cargo de confiança a estabelecer a gratificação. O problema é que se foi feito um levantamento neste processo todo, tá? E eu não estou contra o que a senhora falou, não. A lei, efetivamente, ela não fala que quem exerce cargo de confiança que tem direito a X gratificação. Nesse caso aqui do 62, né? Mas, quando eu vi a sua divergência, eu pedi ao gabinete, nós levantamos, o problema é que não está, sem discutir se, porque ela poderia ser ou contratual ou convencional. A lei não fala. Eu posso colocar você em cargo de confiança, estabelecer ou contratualmente ou por convenção, acordo coletivo, um valor de gratificação, que não é o caso aqui. Mas quando se fez o levantamento dos valores que eles recebiam, está tudo abaixo, inclusive. Está tudo abaixo, o próprio salário está abaixo. Por isso que eu vou, se Vossa Excelência vai acompanhar, eu vou ficar vencido aqui nesse aspecto. E embora estou ressalvando que Vossa Excelência tem... Eu estou acompanhando para deferir horas extras. Sim. Aí o senhor vai deferir as horas extras? Então aí fica unânime. Sim. Afasta os 40% da gratificação e defere as horas extras conforme pleiteado na inicial. E aí me parece que é o caso de Vossa Excelência pelo que está manifestando. Então aí fica unânime nesse aspecto. Afasta os 40%, faz a adaptação, defere as horas extras conforme pleiteado na inicial e mantém o voto de Vossa Excelência. Então fica por maioria de votos, prevalece o voto do eminente relator, fará a adaptação deferindo as horas extras. Vencido eminente juiz Ângela Castilho quanto à reconvenção. O que eu quis só esclarecer foi a divergência no ponto de vista que Vossa Excelência sustenta, que a lei não estabelece. É verdade, ela não estabelece. Não? Mas quando se fez o levantamento, ele estava inferior. Tinha um salário diferenciado, o que afasta o enquadramento de 62.2 e defere as horas extras. Então, o voto do relator, por maioria, vencida a doutora Ângela, só que no voto vai ser deferidas as horas extras na forma do pedido inicial. Observada a jornada declarada na inicial. E assim fica proclamado e resolvido. O seguinte é o número 2 da pauta. Só um minutinho. É o RO 10.590, 22/2017. É o número 10.590, 22/2017. Né? Sala de ED. Esse é o número 2 da sala de ED e adiados. O senhor fez uma... Inclusive tem uma manifestação... 702, né? Isso. O senhor está colhendo a divergência no que diz respeito ao trabalho em feriados, para determinar o pagamento deles, com horas extras. Mas mantém quanto ao intervalo intrajornada. Nesse aspecto eu entendo por deferir, por ausência de... Entendo que ele desempenhou bem o ônus, doutora Ângela também nesse aspecto, né? Então prevalece o voto do relator nesse tópico, a unanimidade. No entanto, também se acresce o deferimento de 1 hora extra por dia pelo não concessão do intervalo intrajornada no período imprescrito, vencido o eminente relator que negava o provimento ao apelo nesse tópico. Fica correto? Tá bom. Reproduzindo? Beleza. O seguinte é o número 3 da pauta, é o RO 10.883-36-2017. Esse caso, Paulo... 10.000 o quê? 10.000 o quê? 10.883-36-2017. Esse processo foi retirado de pauta daquele caso em que ele ficou completamente incapacitado para continuar o trabalho como motorista. Sim, eu lembrei. Mas não foi feita a adaptação. Não. Presidente, deixa ele para a próxima sessão, por favor. Então esse processo é adiado a pedido do eminente relator para a próxima sessão. É o 10 o quê? 10.880. Da pauta, por favor. Isso. É o 3 da pauta de EDs. 3, né? 10.883-36-2017. Já sei o que é, presidente. Ok? Então esse processo é adiado.
para a próxima sessão, por requerimento do eminente relator. Isso. E agora o número 4 da pauta é o RO 11.066-61-2016. Esse é aquele caso do sindicato, das empresas de holding, né, que são empregados ou não. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para divergir, acompanhá-lo, reconhecendo a legitimidade do sindicato autônomo, no entanto, dar provimento ao apelo, inclusive com base num voto antecedente em que eu participei do julgamento nesse mesmo sentido, reconhecendo a validade da cláusula que determina o fornecimento da RAIS e provendo um apelo nesse tópico. Presidente, eu aqui vou ficar vencido, como já expus na sessão passada. Eu entendo aqui, presidente, que tudo bem. Eu acho que aqui é uma cláusula convenial, presidente, que é discutível, porque o sindicato colocou uma cláusula com multa para ele, sindicato. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Na minha vida eu nunca vi. A multa é para o sindicato, não é para ninguém, é para ele. Eu nunca vi isso. Vou ficar vencido. Não sei. Foi aquela sustentação oral, né? Eu vou ficar vencido. Analisei no dia da sustentação, também ficou uma pulga atrás da orelha. Eu estou acompanhando a divergência. Com todas as fico vencido, presidente. Então prevalece o voto da divergência, que conhece, dá provimento ao apelo, e eu serei o redator. E não convencido. Perfeitamente. Eu serei o redator do acordo. O 4... mais aqui, no número 8 da pauta, aí já no ED mesmo, é o 10.661/83/2018, ED. Aí é só uma divergência respeitosa, Vossa Excelência não, o que é, presidente? Não conhece. Eu entendo que a própria manifestação, que afasta as arguições de omissão ou de contradição, já são próprio julgamento do mérito. Então, eu conheceria e negaria provimento, e não simplesmente não conhecer dos embargos. Eu entendo que os embargos de declaração só não devem ser conhecidos, evidentemente, se por irregularidade de representação, intempestividade ou matéria completamente distante do que está sendo debatido nos autos, que com todo respeito, não é a hipótese. Então, a divergência respeitosa é nesse sentido, pelo conhecimento e negativo de provimento. Quer manifestar? Eu estou olhando, presidente, Não ser necessário que nós estamos atravessando um lugar meio de um problema seríssimo. Não é o caso aqui não, viu? Estou devolvendo, hein? Estou devolvendo 37 embargos de declaração. Estou devolvendo, já foi, veio, estou devolvendo de novo, até ter que tomar uma outra providência. Mas aqui não é o caso não, porque aqui o acidente é outro. Presidente, deixa esse processo para a próxima semana para mim. Então, esse processo é adiado por solicitação do eminente relator. 10.661. Esse era o 8 da pauta. Ok. No 3 8, né? 3 8. E o 10 é a mesma coisa. Mesma situação, conhecer dos embargos e negar provimento. Então, também esse processo é adiado por solicitação do eminente relator. É o 10 da pauta de EDs e processos adiados, é o ED 10.718/57/2015. Mais algum, presidente? Não. E os demais processos não apregoados especificamente são aprovados nos termos do voto do eminente relator. E agora nós temos que esperar. Era possível fazer. Tem processo do desembargador Paulo Roberto físico, além dos dois que já houve sustentação? Divergência, não. Não, mas sem divergência, qual que é? Tem dele ainda? Mais algum? No físico, eram só os dois que estão na sustentação. Então, nós temos que aguardar um pouco. Fica suspensa a sessão de julgamento até a chegada do eminente juiz Kleber Lúcio, que aí a composição permitindo o julgamento dos demais processos. Seria bom, Marcelo, seria bom consultar como é que está lá o andamento. Lá só tem um processo. Um processo? É só o julgamento assim que acabar, não tem nem um segundo, nem ED, nem nada. É um processo da SDC. Pois não. Deixa eu consultar aqui. Adeus, os boas-vindas aos estudantes da Milton Campos, a qual também fui professor, estou licenciado lá, por isso que eu identifiquei só de ver a marquinha, mas também estou vendo alunos aqui da Escola Dom Helder, também sejam bem-vindos.
da senhora sempre, eu gosto de mandar o processo do Banco Brasil para São Banco Central não acabou. A senhora tentou. Só um minutinho. Brincadeira, 80 não, fica lá. Eu acho que ele está com 85. Credo, Deus me livre. Deus me livre. E é mais interessante que vai voltar para o trabalho, aquela discussão do STJ. Exatamente. Porque eu vou pedir agora a complementação daqueles valores, eu preciso esperar acabar, mas eu preciso pedir a complementação daqueles valores na aposentadoria dos trabalhadores. Nossa, diretor, né? Assim, Tô lembrando você sim, tá bom, querida? O que eles decidiram agora? Eles decidiram que a gente ia pedir indenização. Lembro, sim, que honra. Tudo bem? O STJ não pode. Obrigado. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Se pudesse ter mais legal.